A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou o tio Arthur e hoje, dia 20 de abril, vou fazer com vocês o nosso devocional. Beleza? Vamos começar orando? Posição para a oração. Eterno Deus, soberano Pai, nós clamamos a Ti. Venha se fazer presente neste momento, que a Tua graça, a Tua misericórdia nos cerquem e que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra e o que será dito neste momento. Eu assim oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, o nosso devocional hoje está lá na página 432 da nossa Bíblia, a devocional McChain, e nós vamos falar hoje sobre Levítico 24. Levítico 24 é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre a lei acerca das lâmpadas. O que seria isso? Naquela época não existia energia elétrica. Então, para se manter uma chama, um fogo aceso, era necessário que existisse azeite. Hoje em dia nós usamos álcool, mas naquela época um líquido inflamável era o azeite. Então, Deus manda que Moisés peça a todo o povo que separem azeite de oliva, para que a chama do tabernáculo nunca se apague, para que eles pudessem sempre ter fogo à disposição na tenda da congregação, sempre que precisassem. A segunda parte fala sobre o pão para a mesa do Senhor. É literalmente o pão que eles iam comer. Na realidade, não querer comer, que eles iriam oferecer em sacrifício a Deus. Deus passa, através de Moisés, fala ao seu povo para que, como deveria ser feito este pão. Ele passa realmente a receita. Não tem a receita de bolo? Então, Deus passa a receita de como ele queria que esse pão fosse feito. Afinal, esse pão seria oferecido em sacrifício a ele. E depois, uma parte desse pão seria consumido pelos sacerdotes. Já na terceira parte, Deus fala sobre a pena do pecado de blasfêmia. Esse pecado aconteceu quando uma mulher israelita discutiu com um homem. Uma mulher discutiu com um homem. E esses dois, ao discutirem, o homem foi e blasfemou. Ele amaldiçoou a mulher. E ao verem isso, o povo todo juntou e prendeu esse homem. E Moisés levou o caso a Deus. E Deus disse que este pecado deveria ser pago com a própria vida. Então aquele homem foi morto. Naquela época, Jesus ainda não vinha, não tinha vindo para morrer pelos nossos pecados. Então, todo pecado, ele tinha uma consequência. Até hoje, todo pecado tem uma consequência. Mas naquela época, a consequência era imediata. Então, alguns pecados realizados pelo povo deveriam ser punidos na hora. E muitos deles eram punidos com pena de morte. Exemplo, tirar uma vida de outra pessoa é um pecado gravíssimo. E ele era pago com uma morte. Roubo era pago com restituição. Traição era pago com morte. Para vocês terem um exemplo, para vocês terem uma noção de como o nosso Deus, ao mesmo tempo que ele é amoroso, bondoso, gracioso, ele também é muito justo. E ele é muito severo. Ele busca a santidade, ele busca a devoção. Então ele gostaria que todo o seu povo buscasse a santidade e fosse um povo correto com as leis, seguindo suas leis. Na segunda parte do nosso devocional, nós vamos lá para Salmo 31, onde o salmista Davi exalta a confiança que ele tem em Deus. É mais um salmo onde Davi se declara para Deus, dizendo todas as maravilhas, engrandecendo a Deus, enaltecendo, falando das qualidades de Deus e falando tudo o que Deus fez por ele. O tio vai ler aqui do 1 ao 5 e depois vou encerrar com o último versículo. Diz lá no primeiro versículo: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e minha fortaleza. Assim, por amor ao teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimes, Senhor, Deus da verdade. Que maravilha, né? Olha, nós temos visto nessa parte de Salmos como é a intimidade e a devoção de Davi com Deus.
É uma forma maravilhosa de se ver, porque Davi amava Deus de uma maneira única. Davi, neste momento da Bíblia, representava a figura de Jesus Cristo. E ele demonstra quanto é o amor dele, a devoção, o respeito. E assim devemos ser nos dias de hoje, respeitando, amando e adorando a Deus. Vamos encerrar com o versículo 24 do nosso salmo que diz: Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Espera no Senhor, confia, dê a Ele graça, dê a Ele glórias e louvores, que Ele vai te dar a graça para passar por este momento difícil. Amém? Vamos agora ler o nosso caderninho de oração lá no dia 20. Nós vamos ler hoje o Salmo 20. Leia o Salmo 20. Quais são os desejos do seu coração? Deus se preocupa com o que você sonha e com o que você quer. Que Deus satisfaça os seus desejos e permita que todos os seus planos deem certo. Orando Salmos. Senhor, que eu possa pensar e querer o que é bom e o que agrade a Deus. Querido Deus, entrego os meus sonhos e os meus planos em suas mãos. Orando pelas crianças da Gâmbia. Senhor, oramos para as crianças que são sempre ensinadas contra o Evangelho de Cristo, que eles possam ter o direito de expressar a sua fé sem sofrerem. Que Deus tenha misericórdia dessas crianças e do povo de Gâmbia. E tenha misericórdia de nós, que possamos cada dia nos aproximar mais e mais de Deus. Crianças, Deus abençoe vocês e até a próxima.